Meus queridos amigos, sejam bem-vindos. Meu nome é Cléver Vasconcelos, promotor de justiça, professor de direito constitucional e eleitoral. E aqui, para o Foco Total, eu venho trazer para vocês aqui 30 minutos de conversa importante sobre direito eleitoral. A prova se aproxima e é importante que você tenha segurança, especialmente pelo examinador do vosso concurso, especialmente para o Ministério Público, que é o Paulo Galizia, desembargador Paulo Galizia, que vai examinar direito constitucional e direito eleitoral. E a nossa conversa hoje é sobre direito eleitoral. Vamos lá? É o seguinte, com a experiência que o seu examinador tem de ex-presidente do TRE, ele já enfrentou muitas questões que envolvem ações eleitorais. E ações eleitorais no que diz respeito especialmente ao registro de candidaturas. Registro de candidaturas que você vai ter que enfrentar na vida prática. Portanto, eu acho importante nós termos essa visão de registro de candidatura, que é o meu tema inicial aqui com você. Primeira coisa, você sabe daquelas denominadas condições de elegibilidade. Quais são as condições de elegibilidade? Aquelas do artigo 14, parágrafo 3º da Constituição. Nacionalidade brasileira, regularidade no que diz respeito aos direitos políticos, domicílio eleitoral na circunscrição há pelo menos 6 meses antes da eleição, filiação partidária há pelo menos 6 meses antes da eleição, perfeito? Idade mínima como condição de elegibilidade, 18 anos para vereador, 21 anos para prefeito e vice-prefeito, 21 anos ainda para deputado federal, deputado estadual e deputado distrital, perfeito? 30 anos para governador e vice-governador do estado e 35 anos para presidente e vice-presidente da República. A questão que pode surgir aqui é a seguinte: quando que se verifica a condição de elegibilidade no que diz respeito à idade? O artigo 11, parágrafo 2º da Lei 9.504/97, que é a Lei das Eleições, diz que a idade como condição de elegibilidade se verifica no dia da posse. No dia da posse. Então, é possível que um candidato a prefeito com 20 anos de idade concorra à eleição, desde que ele complete 21 anos até o dia 1º de janeiro, que é o dia da posse de prefeito. Lembre-se que no ponto de vista dia da posse de governador e de presidente da República, houve mudança, houve alteração. As posses aí de presidente da República e governador são no dia 5 e 6 de janeiro, perfeito? Agora, tem uma exceção, ao vereador. O que, vereador? O vereador, como condição de elegibilidade, ele precisa ter 18 anos até, não no dia da posse, não no dia da posse, até o último dia para solicitação de registro de candidatura. E eu pergunto, qual é o último dia de solicitação de registro de candidatura para vereador e para qualquer candidato? Dia 15 de agosto. Dia 15 de agosto é o último dia, repito, é o último dia para solicitação do registro da candidatura. E para ser bem preciso, 15 de agosto, 19 horas, é o que fala a lei eleitoral. Tudo bem? Então, já sabemos dessas denominadas condições de elegibilidade. Perfeito? Cléver, o sujeito, por exemplo, que foi condenado criminalmente em segunda instância, ele, dependendo do crime que ele for condenado,
Tem alguns crimes que não incidem na lei ficha limpa. Por exemplo, os crimes contra a honra não incidem, perfeito? Vamos supor, por exemplo, que ele tenha cometido um homicídio e tenha sido condenado em segundo grau de jurisdição. Homicídio doloso. Portanto, ele não pode concorrer à eleição. O que fala a lei eleitoral no que diz respeito ao tempo dessa condenação? Olha, para fins de registro de candidatura, que é o nosso tema aqui que nós estamos tratando, a pessoa não pode ter essa condenação até o último dia para registro. Até o último dia para registro, que é 15 de agosto. Se essa condenação em segundo grau, colegiada, é superveniente ao dia 15 de agosto, a lei eleitoral fala que ele tem condição de elegibilidade. Ou seja, qualquer verificação de condição de elegibilidade ou constatação de inelegibilidade deve ser verificada até o último dia para o registro da candidatura. Que eu falei com vocês, é o dia 15 de agosto. Tá bom? Fique bem claro com isso aí, porque você vai trabalhar na prática muito com isso. E o TRE já enfrentou muitas essas questões. Mais à frente, vamos falar mais à frente. Clever, me diz uma coisa. Escolha de candidatos para fins de registro de candidatura. Quando que se dá a escolha de candidatos? Olha, a escolha de candidatos se dá no período da convenção partidária. Convenção partidária. E quando que é esse período de convenção partidária? O denominado período convencional. Presta atenção aqui. O período convencional, ele se dá do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto do ano da eleição. 20 de julho até 5 de agosto. Por quê? Porque até o dia 15 de agosto, portanto tem 10 dias para os candidatos solicitarem os seus registros de candidatura. Então, o período convencional é 20 de julho e 5 de agosto. Perfeito? E quais são as regras, Clever, para a escolha dos candidatos nesse período convencional? Você tem que ter ideia de um princípio muito importante no direito partidário, que se chama princípio da autonomia partidária. Esse princípio pode salvar sua vida na prova. Repito, princípio da autonomia partidária. Esse princípio da autonomia partidária, ele vai informar, ele está no artigo 17, parágrafo 1º da Constituição, lá quando se trata dos partidos políticos. Esse princípio diz o seguinte, que o partido político, cada partido político, tem a sua própria autonomia para reger, para disciplinar o processo interno de escolha. Ressalvado aquilo que fala a lei eleitoral. Então, se o candidato vai ser escolhido em um único turno ou em dois turnos, eu não sei. Em maioria simples, em maioria absoluta, isso ninguém sabe. Cada partido político tem a sua própria regulamentação. Por quê? Porque é fonte secundária do direito eleitoral a norma partidária, o estatuto partidário. Ele também tem categoria legislativa. Tudo bem? Agora, tem alguns nortes, tem alguns preceitos que a legislação eleitoral orienta e o partido político deve seguir. Por exemplo, para a escolha de candidatos, cada partido político ou cada federação partidária, numa eleição proporcional, você sabe que não tem coligação partidária proporcional, a coligação partidária é só majoritária. Então, numa eleição proporcional de vereador, de deputado, quantos candidatos cada partido pode escolher ou cada federação podem escolher? Podem escolher 100% mais um. Então, por exemplo, São Paulo tem 70 vagas de deputados federais. Quanto cada partido pode oferecer de candidatos a deputados federais por São Paulo? Cada partido ou federação podem escolher 100% mais um, 71 candidatos. 71 candidatos. Esse é o teto de escolha de candidatos por partido ou federação partidária na eleição proporcional. Fiquem atentos ao seguinte, essa escolha, como eu disse para vocês, ela deve se dar
no período da convenção, entre 20 de julho e 5 de agosto. Tranquilo. Mas se o partido político, por exemplo, ou a federação partidária, pudessem escolher 71 candidatos e escolhem só 61, 10 a menos. Pode fazer isso? Pode. Não tinha candidato suficiente para aquele partido, ele tem até 100 vezes mais um, né? 100% mais um, para a escolha dos candidatos. Agora, a lei eleitoral fala o seguinte, a lei 9.504/97 fala o seguinte, é possível, preste atenção, é possível nós escolhermos as denominadas sobras de candidatos que não foram escolhidos na convenção, porque não havia candidatos suficientes. Então, pera um pouquinho. Você está me dizendo que é possível escolher candidatos proporcionais fora do período de convenção? Estou. É isso mesmo. É possível escolher candidatos fora do período da convenção, desde que não tenham sido preenchidas todas as vagas disponíveis para aquele partido ou para aquela federação. Mas, Clever, quem escolhe? Porque você me disse que na convenção, quem escolhe é o partido, são os filiados. E naquele período convencional, de 20 de julho a 5 de agosto. Quando passar o dia 20 de agosto e não tiverem todas as vagas preenchidas, abre-se a oportunidade para o diretório. Anota aí. Para o diretório do partido político escolher os candidatos fora do período convencional. Mas essa escolha tem que se dar até 30 dias antes da eleição. Então, o Petit Comitê, o diretório, o órgão diretivo do partido e não todos os filiados poderão escolher candidatos proporcionais fora do período convencional, até 30 dias antes da eleição. O curioso nessa história toda, meus queridos colegas, é que 30 dias antes da eleição é posterior ao dia 15 de agosto, que é o último dia para solicitação de registro de candidatura. Vocês sabem que o primeiro turno de uma eleição se dá no primeiro domingo de outubro. Se a gente for regredir 30 dias antes, isso vai dar no início de setembro. E o último dia para registro de candidatura é 15 de agosto. Então, chega uma conclusão, que pode ser perguntado na prova, se admite registro de candidatura extemporâneo. Se admite registro de candidatura após o dia 15 de agosto. Sim, a resposta é positiva. Pode existir registro de candidatura fora do período dia 15 de agosto. Todo mundo erra. Todo mundo erra isso. Por quê? Sobra de vaga proporcional, não escolhidos na convenção, dá a oportunidade do diretório do partido escolhê-la a pelo menos 30 dias antes da eleição. Tudo bem? Fechado isso? Que bom. Fico feliz. Então nós vimos aí a questão dos registros das candidaturas. Surge um problema agora. Qual o problema? Isso vem para o juízo eleitoral para analisar as condições de elegibilidade. Porque o 15 de agosto é o último dia para solicitação de registro. Agora, se essa pessoa vai ser candidata ou não, é uma outra coisa. A ideia é a seguinte: a campanha eleitoral ela começa dia 16 de agosto, um dia depois do último dia para solicitação de registro. Então a pessoa vai iniciar a campanha eleitoral ainda sem saber se o seu registro foi deferido. Por isso que existem os registros de candidatura que são provisórios. No fundo são provisórios. Você solicita o registro, mas você não tem ciência de que o seu registro foi deferido. Então aí surgem as campanhas também condicionais. As campanhas ficam condicionadas à sua continuidade ao deferimento do registro. Porque se o registro for indeferido, a pessoa não vai poder participar da campanha eleitoral. Mas ele pode recorrer dessa decisão
até o Tribunal Superior Eleitoral. E aí ele participa da campanha eleitoral condicionalmente. A lei eleitoral, meus caros colegas, ela diz que todas as decisões de registro devem estar concluídas a pelo menos 20 dias antes da eleição, para que o eleitor tenha segurança, mas nem sempre isso é respeitado. Tá legal? E a partir daí, se isso não for analisado definitivamente, pelo menos até o TSE, ele vai participar da eleição condicionalmente. Tudo bem? Tá claro isso? Um detalhe nessa história toda, qual que é? É o seguinte, suponha que eu solicite a meu registro da candidatura. Tudo bem. Até o dia 15 de agosto. Beleza. Só que eu não tô com todas as condições de elegibilidades perfeitas. Por exemplo, eu não me inscrevi, não me filiei a um partido político há pelo menos 6 meses antes da eleição. Dancei. Mas solicitei o meu registro. O juiz eleitoral, ele tem o dever de ofício de indeferir o meu registro da candidatura. Mas antes, o que ele faz? Antes, o que ele faz? Preste atenção nisso. Em matéria de registro de candidatura, que eu estou focando aqui, porque a matéria é muito incidente no TRE, e o seu examinador já foi presidente do TRE. O que vai acontecer? O juiz eleitoral, ele vai receber todas as solicitações de registros de candidatura. Todas. E vai mandar publicar uma lista com todas as pessoas que solicitaram o registro. Sai a lista. Essa lista é publicada. Tá legal? O Ministério Público, para essa lista, não precisa ser intimado pessoalmente. Já há decisões nesse sentido. Tá? Para essa lista, o Ministério Público não precisa ser intimado pessoalmente. Assim que sai a lista, já começa a correr um prazo. Qual prazo? Prazo de 5 dias corridos. Na Justiça Eleitoral, os dias são corridos, não são em dia úteis, perdão. Lei especial derroga a lei geral. A lei eleitoral é especial. Nesses 5 dias, nós temos aí, meus caros colegas, o período para ajuizamento de uma ação. Qual ação? A ação de impugnação ao registro da candidatura. Então, qual é a pergunta? Clever, qual é o prazo para ajuizamento da AIRC, da ação de impugnação ao registro da candidatura? 5 dias. Todo mundo vai acertar os 5 dias. O que eles vão errar é o seguinte, e nós não. 5 dias a contar da data da publicação do edital pelo juiz eleitoral. Tudo bem? Onde o Ministério Público não é intimado pessoalmente. Isso já corre automaticamente. Então, esse é o prazo para ajuizamento da ação de impugnação ao registro da candidatura. E quem pode promover esta ação? Quem são os legitimados para a propositura não só da ação de impugnação ao registro da candidatura, mas de todas as outras, da ação de investigação judicial eleitoral, que tem que ser proposta até o dia da diplomação, e da ação de impugnação do mandato eletivo, que pode ser ajuizada até 15 dias após a diplomação, ambas as duas últimas agora, em caso de abuso do poder econômico e abuso do poder político na campanha eleitoral. Quem são os legitimados ativos? Número 1. Qualquer candidato ou qualquer pré-candidato com nome aprovado na convenção partidária. Qualquer candidato ou qualquer pré-candidato com nome homologado na convenção partidária, ainda que pendente de registro. Qualquer partido político, esteja ele participando ou não da eleição. Qualquer partido político. Dentro desse raciocínio, coligação partidária majoritária, só existe coligação partidária majoritária, não existe coligação partidária proporcional, também pode. Federação partidária pode, porque federação é a união de mais de um partido político. Federação partidária também pode. E também pode o Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral. Tudo bem?
Um detalhe nesta ação de impugnação ao registro da candidatura é o seguinte: não há necessidade de você colocar o vice numa chapa majoritária tendo o vice condição de elegibilidade. Porque você se ataca o titular, por exemplo, uma candidatura de prefeito, se o vice tem condição de elegibilidade, ele não tem interesse para estar no polo passivo da relação processual eleitoral. Porque essa ação tem caráter personalíssimo, ou seja, não existe o litisconsórcio passivo obrigatório necessário. Esse litisconsórcio é facultativo. É facultativo. Não há necessidade de se colocar o vice na impugnação do titular de uma chapa majoritária, porque está se discutindo aqui uma condição pessoal. Uma condição pessoal de condição de elegibilidade. Você até pode pôr, mas não existe essa obrigação. Diferentemente, agora eu dou um passo mais para frente, das ações de impugnação de investigação judicial eleitoral e de impugnação a mandato eletivo, que são ações cujo pressuposto é que os candidatos tenham o registro deferido, que estejam participando normalmente de uma eleição, mas durante a campanha eleitoral, após, inclusive dia 16 de agosto, praticaram na campanha abuso do poder econômico e ou abuso do poder político. Por exemplo, abuso do poder econômico, usar dinheiro de pessoa jurídica para a campanha, não pode. Caixa 2 para a campanha, não pode. Abuso do poder político, utilizar funcionários da prefeitura para compelidamente fazer campanha para um determinado candidato, que é prefeito candidato à reeleição. Abuso do poder político. Esses fatores ensejam o ajuizamento tanto da AIGE, da ação de investigação judicial eleitoral, quanto da AIME, da ação de impugnação do mandato eletivo. Acontece que essas duas ações, o pressuposto é que exista o litisconsórcio passivo necessário entre o titular, prefeito, e o vice. Por quê? Porque a eleição é de chapa. E se foi praticado algum abuso, esse abuso beneficiou quem? A chapa. E se beneficiou a chapa, há necessidade de inclusão do vice. Você compreende? E se forem condenados, ambos serão condenados ao quê? Perda do registro que adquiriram. Se foram diplomados, perda do diploma. E se a ação for julgada após a posse, perda do mandato, com a necessidade de realização de eleição suplementar. Tudo bem? Lembrando sempre que os legitimados ativos são os mesmos de todas as ações eleitorais e a ação de investigação judicial eleitoral deve ser ajuizada, intentada até o dia da diplomação. O dia marcado pela Justiça Eleitoral, não existe um dia certo, para a diplomação. E se você perdeu esse prazo, membro do Ministério Público, você ajuiza uma outra ação. Qual é o nome dela? Ação de impugnação ao mandato eletivo. Artigo 14, parágrafo 10 e 11 da Constituição. Essa ação tem uma distinção importante em relação à AIGE. Por quê? Ela visa a mesma coisa. Ela visa a impugnação do candidato que praticou abuso do poder econômico ou abuso do poder político. Mas ela vai ser ajuizada depois da diplomação até o 15º dia. Até 15 dias após a diplomação. Perdeu o prazo da AIGE, ajuiza a AIME. Agora um detalhe. Quando você ajuiza a AIME, você tem que provar uma coisa indispensável que você não precisa provar na AIGE. O quê? Anote aí. Potencialidade lesiva. A distinção primordial entre a AIGE e a AIME, primeiro, é o prazo. AIGE até a diplomação. AIME, da diplomação, 15 dias. E o segundo distintivo? O segundo distintivo é que na AIGE você não precisa provar a potencialidade lesiva do abuso. Na AIME,
você precisa provar a potencialidade lesiva do abuso. Clever, o que é a potencialidade lesiva do abuso? É provar no processo civil eleitoral que aqueles que praticaram abuso do poder econômico e ou abuso do poder político, esse abuso fez a diferença no resultado, ocasionou o resultado positivo para o candidato que foi eleito em razão desse abuso que ele cometeu. Vamos dar um exemplo? Eu sou candidato e pratiquei abuso do poder econômico. Muito dinheiro na minha eleição. Eu ganhei a eleição por 10 votos do meu concorrente. Esse abuso, esse caixa 2 que eu tive, fez a diferença no resultado? Ah, fez. Se você não tivesse esse caixa 2, se você não tivesse esse dinheiro extra, certamente você não teria esses 10 votos a mais. Então, a pouca diferença de votos do concorrente é a prova inequívoca que o abuso do poder econômico foi potencialmente lesivo ao processo eleitoral. A lei eleitoral exige que essa potencialidade lesiva seja aprovada na AIME, mas não seja aprovada na AIGE. Na AIGE você só provoca, você só promove, você só comprova a prática do abuso, mas não o efeito do abuso no resultado da eleição. Compreendeu? Esse é o segundo distintivo entre a AIGE e a AIME. Qual é o terceiro distintivo? O terceiro distintivo, meus caros colegas, é que a tramitação da AIGE é pública. É pública, como qualquer outra ação. Na AIME, na ação de impugnação do mandato eletivo, a tramitação é sigilosa. Diz a Constituição, sigilosa, mas só a tramitação. Porque você sabe que nos termos do artigo 93, acho que inciso 9 da Constituição, creio eu, todos os julgamentos são públicos. Então o eleitor tem que saber quem foi condenado numa AIME. Portanto, o julgamento é público. Deu para perceber? Então nós passeamos aqui nessa nossa conversa em 3 ações. Nós fomos lá no registro de candidatura, convenção partidária, falamos do registro, falamos aqui da AIRC, falamos aqui da AIGE e falamos aqui, da AIME, da ação de impugnação do mandato eletivo. Esses pormenores podem cair numa prova de múltipla escolha em direito eleitoral porque é muito prático. Lembrando sempre que existe uma competência para essas 3 ações. Quando as eleições forem municipais, o juízo competente é lá o juiz eleitoral da zona. Quando as eleições forem estaduais, governador vice, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, senador, primeiro e segundo suplentes, essa ação tem que ser ajuizada no TRE, competência originária do TRE. Agora, quando a ação for das candidaturas de presidente da República e vice-presidente da República, essa ação tem que ser ajuizada originariamente, lá no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE. Então, vimos também a competência para o julgamento. Perfeito? Tá legal? Especialmente do presidente da República no TSE, o relator dessa ação é sempre o Corregedor Geral Eleitoral. Perfeito? Que nesse caso aí é um membro do TSE da vaga do STJ. Tá legal? Então, vimos aqui as 3 ações eleitorais. Eu, Clever Vasconcelos, na qualidade de professor de Direito Eleitoral, promotor de Justiça, muito simpatizante da administração do André Stefan para o curso Foco Total. Quero orientação dele, especialmente, que ele cumpra essa missão de orientação. Desejar muito sucesso para você, vitória, pensamento positivo
e que vocês sejam bem encaminhados aqui na disciplina Direito Eleitoral para fazer uma excelente prova e uma excelente avaliação e que você possa comparecer à segunda fase e seguir em frente no concurso público. Tá bom? Grande abraço a você, até mais.